Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso irmão maior, esteja conosco agora e sempre. A chuva é uma bênção. Vindo para cá, de moto, melhor ainda. Ela molha tanto os países altos quanto os países baixos, não é? Isso significa que quando vocês verem a minha calça molhada, não é xixi. Evidentemente que isso precisa ser anunciado para não ficar um mal-estar. É realmente a chuva que me deu a graça de me marcar com a sua presença. Vamos iniciar então nosso tema, as faces da depressão. Deixa eu só maximizar aqui. E assim a gente já começa. Alguns assuntos são mais leves que os outros. Não é o caso do nosso tema que inicia o nosso encontro, visto que é, de certa forma, uma das dores que afeta muitos dos encarnados e também dos desencarnados que nos cercam. Para a gente começar, vamos com algumas definições clássicas que a gente encontra no meio médico, no meio acadêmico, e a partir daí a gente vai sempre fazendo amarrações com o que os espíritos amigos vão nos possibilitando compreender diante de um cenário, de um mundo de provas e expiação. Para começar, a depressão é uma palavra que vem do latim depressio, ou deprimere, que significa apertar firmemente, ou também que significa para baixo. A pessoa depressiva, a depressão, ao longo da história, sofreu várias definições, várias colocações no meio médico. A depressão, inicialmente, amigos, ela era uma terminologia, um sintoma dado há 25 séculos atrás, dentro de um quadro da melancolia. Então a melancolia era aquela base da qual o homem estudava e a depressão era um sintoma dela. Em 1995, a psiquiatria adota essa terminologia e desenvolve então não mais um sintoma, mas a caracteriza como uma doença. Doença que apresenta basicamente 3 graus: a depressão leve, a moderada e a grave. Em cada uma dessas situações, nós não estamos amarrados a questões de idade. Não importa se é criança, não importa se é adolescente, não importa se é adulto e nem mesmo idosos. A depressão pode pegar qualquer um em dado momento histórico daquela pessoa. Curiosamente, a Organização Mundial da Saúde caracteriza que a depressão ela é mais comum entre as mulheres. Mulher desenvolve mais depressão do que o homem, segundo a Organização Mundial da Saúde. É importante alguns dados numéricos para a gente ver como que esse problema não dá mais para tampar o sol com a peneira. É muito grave. Segundo a estatística, somos, no nosso mundo, cerca de 300 milhões de depressivos em alguma graduação no mundo. Dentro desses 300 milhões de depressivos, por ano, graças à depressão, 800 mil casos de suicídios ligados diretamente ao caso da depressão. Dentro de um número de 1 milhão de suicídios, 800 mil são apontados dentro desse circuito aonde a depressão tem alguma parcela de ligação a ela. Pois bem, amigos, nós vemos então Allan Kardec, em 1861, colocando o assunto sobre a questão de uma das facetas da depressão, que significa ali um momento de desespero de muitas pessoas que a enfrentam, porque a depressão normalmente ela não denuncia aonde é o foco da dor, ela só acontece. Então o depressivo dorme com a dor, acorda com a dor, almoça com a dor, janta com a dor, e aí tem uma hora que bate realmente o que a gente chama de desespero.
E dentro do desespero, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1861, em junho, coloca uma frase para a gente começar a nossa ponte com a doutrina espírita. Kardec coloca a seguinte ideia: uma estatística muito instrutiva seria das causas primeiras que levaram aos desarranjos do cérebro. Ver-se-ia que nela entra o desespero, pelo menos com 4/5. Trocando em miúdos, Kardec está desenvolvendo aqui, primeiramente, a ideia da onde a gente está encarnado. Que tipo de planeta é o nosso? Que tipo de espírito é o meu, que nesse momento transita no mundo de provas e expiação? Portanto, amigos, Kardec coloca nesse apontamento inicial na Revista Espírita uma referência direta à escala espírita. A escala espírita no Livro dos Espíritos é apresentada da pergunta de número 100 até a pergunta de número 113, aonde ali Kardec aprende com os espíritos, desde o espírito imperfeito até o espírito perfeito, qual é o tipo de habitante que nós, em dado momento, estagiamos na matéria. Pois bem, amigos, nós temos, além desse que vai apontar da pergunta de número 100 até a 113, que tipo de mundo a gente pode habitar de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, se a gente tem que montar uma equação, parte dessa equação é conhecer os habitantes do planeta. E a outra é conhecer o tipo de planeta que recebe o habitante que vai ali transitar. A doutrina espírita, na pluralidade dos mundos habitados, há várias moradas na casa do Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá uma pista importante. É categorizado ali 5 tipos de mundo. Segundo a espiritualidade, que a gente vai estudando e vai descortinando com eles conhecimentos, os 5 tipos de mundo que são: mundo primitivo, provas e expiação, mundo de regeneração, mundo feliz ou ditoso e, finalmente, a caixa de Pandora, a menina dos olhos. Aquele objetivo que a gente não vê chegar para a gente morar ali, mas é diferente daquilo que a gente pensa muitas vezes, que vai ter só harpa, só som de Deus tocando para a gente, eu deitado ali numa rede, esperando a eternidade rolar. Não é assim que funciona nesse tipo de mundo que se chama mundo celeste. Vou perguntar novamente para vocês, porque isso é importante para a gente solidificar conhecimento. Eu falei 5 tipos de mundo. Qual foi o primeiro que eu falei, por favor? Primitivo. Segundo, provas e expiações. Terceiro, regeneração. Quarto, feliz ou ditoso. E o quinto, mundo celeste. Desses 5 apontados no Evangelho segundo o Espiritismo, eu pergunto: nem sempre ela deve ser vista como depreciativa. Ela é, inclusive, apontamentos que o indivíduo tem, que vai sendo colocado em sua consciência, para que ele, em dado momento, perceba que não vale a pena continuar com certos comportamentos. Porque a Organização Mundial da Saúde deixa claro um negócio em relação a ela: negativismo, pensamento suicida, pensamentos que degeneram a existência, incapacidade, tudo isso assinala o depressivo. E aquele que se conhece, aquele que faz uma viagem íntima, aquele que torna público aquilo que em si é apenas exercício do inconsciente, tem chance de trabalhar aquilo que precisa mudar. Por isso que é importante entender que a dor provocada pela depressão, que a melancolia provocada pela depressão, que a tristeza provocada pela depressão, pode ser grandes artifícios das nossas mudanças espirituais. Senão não existiria. Deus não está de sacanagem com a gente. Ele é amor, misericórdia, acréscimo de bondade. Tudo que depende da gente conhecer os fundamentos que nos aproximam dele. Pois bem, amigos, temos então condições de evoluir a nossa linha de pensamento apresentando 2 facetas da depressão. As 2 facetas da depressão, apresentadas nesse gráfico simples, pode nos colocar em 2 situações distintas. A primeira dela, conhecido como transtorno depressivo recorrente, aonde a pessoa
que passa por esse momento delicado de sua vida, perde interesse e prazer pelas coisas que até então geravam prazeres a ela. Conversar com amigos, fazer uma caminhada, fazer coisas do dia a dia, porque no degrau avançado existe inclusive pessoas que não saem do próprio quarto, prefere ficar no escuro ali dentro e não quer ter convivência nenhuma com ninguém. E isso acrescido de processos aonde tem muita dor, muito sofrimento, onde muitas vezes o sorriso sai por fora e por dentro a pessoa está podre, mal, chão. E aí a gente fala, mas como que a pessoa tem tudo? Isso aí é frescura. Não é frescura. Ah, isso aí é chatice. Não é chatice, é a dor da pessoa. Você tem que respeitar. Você não sabe o cenário que ela está, você não sabe o que ela passou para estar daquele jeito ali. Respeito. Primeira atitude que a gente deve ter com todo depressivo. O que ele está tendo ali não é um momento de fraqueza, é o momento em que ele está se deparando com uma energia que ele não sabe lidar porque falta subsídio. Então seja amor, seja resgate, seja amizade, seja ombro amigo, porque esse momento para quem passa é osso, na linguagem do jovem, é osso. Pois bem, nós temos um segundo momento também colocado pela Organização Mundial da Saúde, ou também no site encontrado na Organização Pan-Americana de Saúde, que a depressão pode dar um efeito bipolar. A pessoa passa um período de boa, no grau normal, e tem hora que tem picos inversos, hora que tem alegria, que supera a expectativa, não dá 2 minutos, despenca numa melancolia, numa fase de tristeza tremenda, e isso vai variando no dia, num processo extremamente complicado para quem passa por isso. E muita coisa nesse sentido aí fica na conta do obsessor, infelizmente. Tem muito obsessor que paga o pato desses momentos aí. E o obsessor às vezes não tem nada a ver com isso. Eu vou repetir. Tem muita coisa na conta de obsessores que não é processo espiritual de terceiros. A dona Sueli Calda-Schubert, no livro Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Tratamento, nos deixa uma pista. Existe algo em nós chamado autoobsessão, autocompulsão, vícios e tendências que nós mesmos somos os grandes algozes da nossa existência. Vou repetir para vocês degustarem. Em muitos momentos, nós somos os algozes que comprometemos a nossa existência. O obsessor não quer nem chegar perto, porque ele não tem o que fazer mais. Ele fala, o que eu vou fazer ali? O cara mesmo está se detonando inteiro. Por que eu não estou nem me sentindo desafiado para isso? Irônico, mas para muitas entidades espirituais existe esse tipo de pensamento sim. Pois bem, amigos, se a gente sabe que existem essas duas linhas de pensamento, agora a gente tem todo um território para a gente conhecer com a espiritualidade como a coisa acontece. A primeira delas vem de uma pergunta de O Livro dos Espíritos, resgatada ali na sua 4ª parte, das esperanças e consolações. A 4ª parte é o que vai dar todo um esteio para Allan Kardec desenvolver um livro lindo chamado O Céu e o Inferno, infelizmente pouco estudado pelos espíritas, um livro magnífico dividido em 2 partes, e no Livro dos Espíritos, nessa 4ª parte, uma das perguntas, Kardec vai direto nessa questão, que para nós, estudando o caso da depressão, se faz muito útil. Kardec, na pergunta 943, faz a seguinte indagação ao mundo dos espíritos, aos codificadores da doutrina espírita, à equipe do Espírito de Verdade. Kardec pergunta assim: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Olha que pergunta! Olha que ideia que nasce em 1857 do mestre de Lyon,
que a gente agora, pautado na resposta dos espíritos, vai poder pegar o caso da depressão, que é um caso que poderia ser englobado como um desgosto da vida, e ser colocado agora em questão reflexiva, de acordo com o que os espíritos respondem. Vejamos o que os espíritos nos colocam como recurso de desgosto da vida que cada um de nós pode empreender com certos comportamentos. Acompanhe com os espíritos. Os espíritos respondem: efeito da ociosidade, falta de fé e saciedade. Agora a gente vai dissecar esses 3 fatores porque é importante. Ociosidade, momento em que os nossos antigos avós diziam frases do tipo: olha lá, meu filho, cabeça vazia. Vai, completa aí que eu sei que vocês passaram do 40 alguns. Cabeça vazia, oficina do diabo. O diabo representado por pensamentos que não se deveria, sinapses que não deveriam ocorrer, ligações de pensamentos que não deveriam ser citadas, conhecimentos que só o nosso travesseiro e o nosso espelho conhecem. A hora que a gente está sozinho no quarto trancado, na mão o celular ou o notebook, é onde você fala assim: aqui ninguém me vê. Ah, é? E é isso que vai então, como primeira parte da resposta: cuidado com cabeça vazia. Saiba que estar encarnado não é estar numa estação de férias, não é uma estação de veraneio, não é planejar a sua vida para happy hour, para aposentadoria, para bônus hora. Você está vivendo na matéria é para viver e desenvolver a capacidade do que a vida pode lhe favorecer naquele momento. Então, ociosidade é problema, segundo os espíritos, numa primeira parte. Segundo momento que a espiritualidade aponta que vai gerar desgosto pela vida, que pode aproximar a melancolia, que pode aproximar a ansiedade, que pode aproximar a depressão, é a falta de fé. Nós vivemos em uma sociedade, basicamente, que nos apresenta a vida de 2 formas. Na primeira linha de pensamento, vem os monistas. Encabeçam os monistas, os atomistas, como, por exemplo, Friedrich Nietzsche, Marx, Spinoza, pensadores que fazem um sucesso danado no meio acadêmico. Muitos dos nossos jovens têm quadros do bigodudo do nosso amigo Nietzsche na sua sala. E ele, inclusive, é endeusado em muitos lugares. Para Nietzsche, a vida só rola do zigoto e antes do túmulo. Morreu, zerou, já era. Portanto, a vida, ela deve ser vivida na vida. Nietzsche, inclusive, tem uma terminologia para isso. Aquele que vive a vida na vida recebe o nome de super-homem. Ele, inclusive, descobre o amor fati. Ele não depende do passado, ele não depende do futuro, ele vive a vida na vida e entende que morreu, zero. E isso, para Nietzsche, ele é um existencialista no momento, na sua acepção, de que a vida só rola enquanto você está com a potência, vontade de potência em funcionamento. Isso é o monismo. Muitos dos nossos jovens adoram essa ideia. Não é à toa que uma das músicas que apontam para esse tipo de vivência é de um poeta que diz assim: deixe a vida me levar, vida leva eu. Quem riu está ligado, quem estou falando. Zeca Pagodinho. E faz sucesso, porque viver a vida desse jeito aí é ligar, entre aspas, dane-se, porque dane-se no sentido de que, vai morrer, vai ser, deixa eu viver do jeito que precisa ser vivido, do jeito que eu quero. E aí os espíritos falam o seguinte: essa não é a forma que a espiritualidade está dizendo que funciona. A vida preexiste à matéria, a vida sobrevive à morte do corpo físico. E isso a gente tem, então, diferente do monismo, a crença dualista.
Corpo é uma coisa, espírito é outra. O que vivemos aqui é um momento em que, em dado momento, voltaremos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. É evidente que não dá para ligar assim frases que eu ouço nos almoços de domingo em casa. Frases do tipo: já que eu sei que eu sou imortal, mais do que o Wolverine, e eu não vou morrer, deixa para a próxima encarnação, que essa eu não quero trampar. Talvez vocês ouçam coisa do tipo por aí. Só que aí, algo que a gente não pode esquecer com a espiritualidade. A gente vai retomar na próxima encarnação do ponto aonde paramos. Porque a natureza não dá saltos. E cada um segundo as suas obras. Olha como se conectam. Avançando. O terceiro momento da resposta dos Espíritos fala que o problema do indivíduo encarnado é a saciedade. É o momento em que ele tem tudo aquilo que deseja e não programa mais o próximo passo. É aquele que desencarna aos 25 e é enterrado aos 80. Vou repetir, parece estranho, mas tem gente que é assim. O cara morre aos 25. Vive a vida igual Walking Dead. Zumbi, velho. Zumbi. Chega aos 80, aí vai ser enterrado. Porque dentro dessa faixa, não produz pensamento, não elabora, não se corrige, não aproveita a encarnação. E a saciedade para os espíritos é: cuidado, porque não é todo estômago cheio que está feliz. Não é todo sorriso nos lábios que a nobreza da felicidade se reveste. E aí você vai aprendendo com a espiritualidade aonde o nosso pensamento transita. Quer ver um exemplo? Te dou. Às vezes a gente vai na casa espírita assistir uma palestra. Ou vai num templo budista, vai na igreja católica, vai num lugar aonde a gente queira ir. Para um momento de exílio espiritual. Mas acontece uma coisa muito interessante. Muitos de nós vai só 50% naquele momento lá, porque os outros 50% está pensando na janta, está no Netflix, está no Facebook. O pensamento não está no mesmo lugar que o corpo. E para a espiritualidade isso é problema. Porque por mais que eles queiram participar, atuar, auxiliar a nossa casa mental, segundo o que nos revela André Luiz, não encontra acesso, não encontra ressonância, não encontra sintonia. Pois bem, amigos, a coisa não para por aí. Kardec avança essa questão para que a gente possa desenvolver com ele essas reflexões. E vamos encontrar então um comentário de Allan Kardec sobre a pergunta 943 também. Então Kardec faz a pergunta, os espíritos respondem, e aí Kardec vai fazer uma reflexão em cima da resposta que os espíritos dão. Acompanhe comigo os pensamentos de Allan Kardec. Para aquele que usa de suas faculdades como fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. É aquela pessoa que nasceu e faz o que gosta. É aquela pessoa que nasceu, acorda de manhã e quando alguém fala bom dia para ela, ela responde assim: bom dia. Ela não é aquela que responde assim: bom dia só se for para você. Mais um dia, mais um pé no saco, eu estou chateado, eu não tomei meu café, eu não estou legal, daqui a pouco... Tem gente que vive nesse naipe aí, nesse grau, nessa vibe. E aí nós denunciamos para o universo que tipo de espírito a gente está. Não o que a gente é. Porque o que a gente é de verdade, lá no final da paçoca, questão 170 de O Livro dos Espíritos, nós seremos espíritos bem-aventurados, espíritos puros, espíritos plenos. Mas antes, no linguajar popular, é abacaxi para descascar, é saber desempenhar o universo da boa relação, amigos. E é isso que muitas vezes
nós não fazemos e nos depreciamos no universo da relação entre uns e os outros. Pois bem, avançando o nosso estudo, Kardec continua a ideia colocando assim: suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Essa história do vício é muito interessante, porque ele não depende só do vício químico. Aqui Kardec não está se pronunciando só a maconha, a cocaína, ou qualquer coisa de ordem química, mas também de ordem psicológica, de ordem espiritual. Existem pessoas que não vê a hora de dar 17 horas para ligar onde está o sangue, aonde está a tragédia, aonde está o pânico, e faz com que isso invada o seu lar, a sua vizinhança e todos aqueles que experimentam com ele daquela mesma frequência. Então, pelo amor de Deus, vamos ver que a encarnação depende daquilo que fazemos, na oportunidade de sempre levar o crescimento aonde a gente estiver, porque a gente minimiza essa chance da tristeza nos invadir, de desenvolver para quadros infecciosos de nossa alma, onde muitas vezes fica na conta de Deus que está castigando. E aqui um detalhe: Deus não castiga ninguém. Repito, Deus não castiga ninguém. O que a gente tem como consequência de momentos trágicos como esse que a gente está estudando aqui, são consequências de uma lei inexorável, de uma lei que vai estar conosco durante todo o processo evolutivo, até vencer a erraticidade, que é a lei de causa e efeito. E por acréscimo divino, tem espíritos que veem na gente possibilidades da gente, eles torcem pela gente, eles querem que a gente saia, mas sem milagre. Eles nos auxiliam através do merecimento. Ajuda-te, completa essa ideia de Jesus: ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso é trabalhar merecimento, isso é trabalhar com a espiritualidade, mas não depender deles. Aqueles que vêm e falam assim: coloca o problema na mão de Jesus, que Jesus vai te salvar, está errado. Nós na doutrina não acreditamos nisso, porque a cada um segundo as suas obras. E isso é maravilhoso, porque se você afunda e você aprende a renascer-se das cinzas, o fênix que se reconhece como filho do Criador, evidentemente que terá muito mais vantagem, porque se reconhece como luz, paz, harmonia, afeto e vencedor de si mesmo. Muito bem, amigos, avançando a nossa linha de raciocínio apresentada pela temática que nos foi saúde. Esses são alguns efeitos de quem está entrando ou está num processo depressivo, seja ele leve, seja ele moderado, seja ele grave, passa por alguns ou todos esses quadros, que são muito mais do que foram citados aí. Eu resgatei só alguns para pincelar com vocês. A tristeza persistente, a mudança no apetite, ou a pessoa come demais ou come de menos, distúrbio do sono, ou quer dormir muito ou não está conseguindo dormir nada, está com insônia, perda de concentração, indecisão, etc. Kardec, aproveitando esse fato da gente conhecer algumas situações equivocadas das nossas emoções, apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, nos Bem-aventurados os Aflitos, dois momentos de grande reflexão para nós na tarde de hoje: causas atuais das aflições e também as causas anteriores às aflições, que nós vamos agora, com duas pinceladas de Kardec e os Espíritos Amigos, refletirmos algumas ideias. Primeira delas: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que suportam. Kardec está colocando o seguinte:
Não tem nada a ver com o mundo espiritual que está cercando certos indivíduos. Certos indivíduos têm como resultante de como pensam, de como agem, de como se comportam, as consequências naturais do que eles estão passando. Exemplo. Em alguns almoços que acontecem nos domingos, é comum eu ouvir frases, eu vou preservar o nome evidente por questão de ética, mas é muito comum eu ouvir a seguinte frase: coloca um modão aí para eu chorar, coloca um modão aí para eu quero arrebentar meu coração, coloca aquela música que me joga lá na lama. E aí, é isso mesmo, você coloca algumas músicas, você lê alguns livros, você se envereda para alguns universos, aonde te coloca na lona. E aí não tem culpa a espiritualidade. O que Kardec está falando aí é consequência do quê? Do hábito, da busca. É a pessoa que normalmente fala assim: nossa, tem feriado prolongado, não vejo a hora de tomar minhas 2 caixas de ceva, velho, minhas 3 latas de corote, não vejo a hora de mergulhar, porque ali eu serei feliz. Ou seja, a felicidade do cara está na hora que ele perde o sentido, está na hora que ele minimiza a sensação, a reflexão, a deliberação pela vida, e ele vive um atropelo daquilo que ele às vezes nem sabe o que fez. Isso é grave, amigos, porque é muita gente que vive assim. Quer ver outro exemplo? Carnaval. Muita gente não vê a hora de pôr a máscara, de enfrentar a folia, de vencer aquilo que de repente é um medo, de colocar para fora hábitos infelizes que naquele momento, agora todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Nas fronteiras da loucura, Filomeno de Miranda trata dessa temática com uma propriedade ímpar, nos colocando que não tem passado, mas tem comportamento, tem pensamento, tem atitude, que nos liga nesse tipo de andamento individual, intransferível, que nos coloca na boca do lobo. Muito bem, avançando mais um pouquinho com Kardec. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. É muito curioso, porque toda obra espírita, principalmente no Pentateuco kardeciano, tem hora que Kardec se utiliza da expressão desejo, e tem hora que a espiritualidade se utiliza da expressão vontade. E para muita gente desavisada, trata essas palavras com o mesmo sentido. E não é. Desejo é uma coisa, vontade é outra coisa. Um dos pensadores que trata muito bem desse assunto, que nos faz um sucesso danado no meio acadêmico também, ele se chama Immanuel Kant. Kant tem um texto que diferencia desejo e vontade com uma propriedade fantástica. Esse exemplo que eu vou passar para vocês é um exemplo recorrente que eu sempre uso nas minhas palestras para explicar por que ele usa desejo e tem hora que se aparece a ideia de vontade. Então, por favor, acompanhe o meu exemplo para você entender a diferença, porque através disso você vai ver aonde isso pode te ajudar e aonde isso pode te desguarnecer no processo da tua evolução espiritual, inclusive em estados depressivos ou não. Meu exemplo é o seguinte: eu amo chocolate. Eu amo chocolate. Eu amo chocolate. O que eu estou dizendo aqui é, mesmo sem querer, quando eu estou de frente lá, para aquela parede de vidro do Cacau Show, que está caindo a cascata de chocolate ao leite, aquilo eu às vezes faço esse movimento e penso, poderia desencarnar aqui agora.
Kant, olhando para mim, diria: Davi, isso que você tem em relação ao chocolate se chama desejo. Não depende de você, e mesmo sem querer, isso está te impulsionando, te levando para a direção de algo que para você te gera um prazer incontestável: o chocolate. Aí Kant olha para mim e fala assim: só que desejo é isso, mas vontade não é isso. E a vontade então vem de um segundo exemplo que concatena esse para explicar a diferença dos dois. O excesso de chocolate para mim pode me fazer muito mal, porque eu não sou aquele que come o chocolate de maneira educada. Quando eu estou com a caixa de chocolate, vai a caixa. Se eu estou com a barra de chocolate, vai a barra. Se é ao leite, vai do jeito que for. E isso eu definitivamente, quando vou fazer um exame de sangue, com esse comportamento, é bem provável que as minhas taxas estejam fora do normal. E aí então Kant vai falar assim: depois que você fez esse exame de sangue, o que falou o médico? O médico falou assim: Kant, que eu preciso comer mais alface, quiabo, chuchu, beterraba, e o chocolate eu tenho que parar com isso. Aí Kant fala assim: agora você está quase lá. Quando você vai na contramão do chocolate, na direção da bacia de alface, você está trabalhando vontade no lugar do desejo. Vocês pegaram? Eu vou repetir para vocês degustar, porque é embaçado mesmo. Esses caras, é isso. Quando você sabe que algo te dá prazer, mas esse prazer pode te corromper, e você vai na contramão dele, é algo que vence aquilo que você gostaria de fazer e não faz. E a deliberação vai na contramão disso. Isso quem vence o quê? É a vontade que vence o desejo. E muita gente vive na encarnação dando asa só a quê? Ao desejo. Então o que Kant está falando, para resumir: na hora que você vai na contramão do bombom, quando você vai na contramão do chocolate, na direção contrária a isso, você está vencendo algo que em você até então nem sabia que você poderia vencer. E Kant encerra com uma frase para mim, dando risada de orelha a orelha, muito parecida com o Coringa do Batman, aquela risada bem grande. Ele vai falar assim: você só é livre quando você faz o que não quer. Eu vou repetir, porque qualquer utilitarista falaria o contrário do que eu acabei de falar. Você só é livre quando você faz o que não quer. Porque quando você faz o que quer, você é escravo. Você não dá conta. Você vai, Maria vai com as outras. Você não dá conta de decidir por si só. E aí, amigão, viver a vida assim vai te afundar, vai te quebrar, e bem possivelmente vai te deprimir. Tudo bem? Se falar que está tudo bem, não chegou o momento que eu queria. Eu quero deixar algo do tipo um nó. Tem que ficar um nó que incomoda. Porque é esse nó que com o tempo a gente vai aprendendo a diluir, a desamarrar, a deliberar melhor. Aí eu pergunto a vocês antes de avançar: desejo é a mesma coisa que vontade? Não. Desejo muitas vezes nem depende de mim, me leva, eu estou com ele. E a vontade sempre será resultado de uma escolha racional. E essa escolha racional é um patrimônio que a doutrina espírita estuda com um fundamento fantástico que recebe o nome da expressão livre-arbítrio. Somos livres para fazer o que bem entender da vida. Mas é aquilo que também, lembrando os nossos avós: se você plantar vento, completa aí, colheremos tempestade. Ok, tá ok.
Avançando aqui, mais um pedacinho para a gente poder já fazer as amarrações finais. Remontem passo a passo a origem dos males. Kardec ainda nos ensina. Faça a viagem íntima. Faça momentos de prece. Silencie os vossos pensamentos, para que você aprenda a lidar com aquilo que você está por dentro em forma de emoção, que às vezes a gente nem conhece o nome que se dá, porque aí os Espíritos vão colocar assim: as mais das vezes não poderão dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Certos gatilhos que existem na gente. Se eu não posso com a violência, eu não posso me dar o capricho de assistir um filme violento. Se eu não posso com a sensualidade às vezes turpada, eu não posso assistir um filme que vai exaltar certos condicionamentos em mim. E aí eu troco o desejo pela capacidade daquilo que Sartre vai chamar de transcendência do ego, o momento de avaliação contínua em mim. O que eu vou fazer? Por que eu estou tendo esse comportamento? E a partir da resposta que vem do próprio universo íntimo, eu tenho uma das ferramentas mais fantásticas que a doutrina espírita nos favorece a conhecer. E essa ferramenta se chama reforma íntima, renovação de hábitos, renovação de caráter, renovação de atitudes. E tudo isso, repito, amigos, não depende do outro. Depende da capacidade individual de assimilação, de trabalho e de esperança. Vamos avançar mais um pouquinho? Porque aí, se tudo que a gente passa na vida não está ligado na vida presente, a gente aprende com os espíritos amigos que aí sim haverá uma amarração com o passado. O momento de ligação entre as encarnações. E isso tudo pode inclusive ser mostrado na infância. Existem crianças extremamente depressivas e não teria motivo nenhum para estar naquela condição, porque tem tudo. Tem tudo que a vida material pode favorecer, ela tem. Mas ela vive numa tristeza, num cabisbaixo que não adianta terapia, não adianta fluidoterapia. Por quê? Aí a gente tem então, com a espiritualidade e com o Pentateuco kardeciano, pistas. Que aquilo pode ser algo que nela, trabalhado como uma culpa que não foi diluída no momento propício, vem em forma de consciência que pesa naquela encarnação. Inclusive existem crianças já que dizem: eu não pedi para nascer, eu não pedi para você ser meu pai, eu não queria nascer, eu quero ir embora daqui, eu não vejo a hora de mudar de família, eu prefiro ver aquilo do que ver você. Ou seja, denuncia para aquela família exatamente que às vezes é exatamente isso: inimigos que voltam, encarnações compulsórias, que só o amor, só a gratidão, só o momento que a gente tem de entender que a vida é aquilo que a gente precisa, que é o fator de melhorar a relação com o mundo e conosco, é que vai nos tornar melhores, que vai nos tornar menos depressíveis e principalmente co-criadores com o Pai que nos ama, que nos quer bem e que nos favorece. Isso que a gente está fazendo numa tarde como essa, um banquete espiritual, momento em que a gente faz assim, uma viagem íntima, se pergunta lá no fundo: o que cargas d'água eu estou fazendo nessa encarnação? O que o desejo representa na minha vida? Qual a minha capacidade de entender os meus hábitos? Como estou utilizando o livre-arbítrio na capacidade de deliberar pela vontade? E a partir do exercício dessa renovação íntima, eu já descubro nessa encarnação que é possível ter o céu já encarnado. Eu não preciso desencarnar para conhecer o céu. Porque quando eu coloco a cabeça no travesseiro, vem um pensamento do tipo: fiz o que eu podia, a minha energia foi para que eu precisava trabalhar, fui útil,
Não tem ninguém contra a minha capacidade de deliberação e eu sou feliz sim. A pessoa dorme tranquilo, muitas vezes sem Rivotril, acorda sem sertralina. Não que isso seja necessariamente um mal, porque se está aí em algumas necessidades sim precisa tomar, mas muita gente já se encontra, já ameniza, já fica mais serena, e o céu já está nesse coração. E o contramão também existe. Tem gente que tem tudo, a vida material sorri para ela, tem carro, tem piscina, tem casa, tem tudo, e a pessoa vive num inferno, numa melancolia, num tipo de pensamento do tipo: tá, consegui tudo isso aí, mas e daí? Não é à toa, amigos, que a maior taxa de suicídio são países de primeiro mundo: Suíça, Finlândia, Japão, Suécia, Dinamarca. Lá a vida material é em abundância, mas a mendicância espiritual também gira dos mesmos fatores. Que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, continue conosco, agora e sempre.